a gente vai recomeçar a tarde. Eu pedi algumas perguntas. Me fizeram algumas perguntas, eu vou escrever ali atrás. Bem ali eu escrevi o nome do livro do Padre Maria Eugênio, que já tem em português, que é O Sopro do Espírito, bem grandão, uma letra feia do lado de lá. Ao Sopro do Espírito, Padre Maria Eugênio. Eu acho que é Maria Tracinha Eugênio, eu não sei como é que do Menino Jesus. Não sei se é pela Paulus ou pela Paulinas, mas esse é o primeiro que tem. Esse aqui, eu estou usando algumas coisas dele, mas não é só dele que eu estou usando. O que eu estou usando mais é esse livro aqui, que por enquanto aqui está em francês, Eu Quero Ver Deus, que já está traduzido para o português, mas não foi lançado ainda. Eu sei disso porque o meu tutor, o meu acompanhador lá de Notre Dame de Vie, que é o responsável pela edição em português. Como eu ainda tenho contato com ele, ele me disse. Mas deve estar saindo esse ano, eu vou tentar entrar em contato com ele para dizer para vocês. Assim que sair, eu sou o primeiro a sair gritando para todos os cantos e saiu o Quero Ver Deus em português. Então, fora esses dois livros, eu estou usando Santa Teresa de São João da Cruz. Eu não peguei realmente quase nada de Santa Teresinha, porque eu, pessoalmente, não li muito Santa Teresinha. O que eu li dela foi a História de uma Alma, que eu li só a primeira parte, eu não li nem as cartas, eu só li aquela primeira parte da História de uma Alma, quando eu estava lá na França. Então eu não estou me baseando muito, vocês podem ver que eu quase não sinto Santa Teresinha, né? Mas Santa Teresinha tem um pequeno detalhe. Santa Teresinha é um ótimo exemplo para nós, especialmente na vida de oração dela. Como ela nunca teve um êxtase, ela seguiu muito pela vida de São João da Cruz. Não sei se vocês sabem, mas Santa Teresinha ela lia São João da Cruz praticamente todo dia. Santa Teresinha ela era fã de São João da Cruz e lia constantemente São João da Cruz. Ela sabia muito de São João da Cruz. Tanto São João da Cruz como a imitação de Cristo. Tem um detalhe até da história da vida dela, que no recreio, às vezes as irmãs faziam assim, pegavam a imitação de Cristo, abriam e liam uma frase. Santa Teresinha completava o que tinha no resto da página, sem ela ver, assim, de tanto que ela tinha lido, que ela sabia de cor. Isso é interessante, assim. Deus quiser, um dia eu vou fazer assim com Santa Teresa. Eu brinco, castanha interior abre e completa a página. Eu não sou disso não. Então assim, foi isso. Me perguntaram dos livros. São esses livros que eu estou usando. Principalmente que eu usei para cá. Castelo Interior, para o curso todo, não é só para hoje. Castelo Interior, Caminho de Perfeição e o Livro da Vida, que foram os três principais que eu li mesmo para pesquisar. De São João da Cruz, eu li pouco ele diretamente. Eu li muito São João da Cruz via Eu Quero Ver Deus. Não, Eu Quero Ver Deus, que ele cita bastante. Mas São João da Cruz vale a pena, para o que eu vou dizer daqui a pouco, vale muito a pena ler a subida, a noite escura, dá para tudo. A subida, a noite escura e a subida ao Monte Carmelo, a noite escura e o Cântico Espiritual. O Cântico Espiritual eu acho que é o mais fácil, assim, o mais fácil de se ler, que me vem agora. Eu acho que o mais fácil de se ler é o Cântico Espiritual. Realmente é muito bom e eu vou falar dele daqui a pouco. Então pronto, são os livros. Outra coisa, pergunta que é relativamente simples, que me perguntaram: Felipe, para identificar em que morada eu estou, em que morada meu formando está, como é que a gente faz? Não faz. Por que não faz? Como eu falei, naquele dia eu dei aqui as moradas e as características de cada um. Quem estava aqui, essa foi o tema da primeira formação. Quem não tem DVD, procura o DVD. Não, dá para repetir a formação toda. Mas ali dá algumas chaves. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é saber se eu ou se o meu formando, ele está na meditação ou ele está na contemplação. Se ele está na meditação, eu tenho que ajudá-lo a meditar. E a tomar medidas e decisões próprias para ter uma decisão decidida por Deus. E aí todas aquelas coisas que eu falei quando falei de tirar do poço. Se ele já está na contemplação, eu vou precisar orientá-lo também a se calar diante de Deus e aceitar a ação de Deus na vida dele. De uma maneira passiva, mas de uma maneira ativa, ativamente passiva. Depois daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas, que aí é São João da Cruz falando da contemplação, certo? Então assim,
Que morada eu estou? Não sei, não quero saber, não preciso saber para saber onde é que eu estou. Como eu disse, as moradas elas são uma bússola, elas não são um mapa. A bússola vai me dizer para que lado eu vou. Ela não vai me dizer onde é que eu estou no mapa. Então o castelo interior e as moradas elas vão me dar uma orientação para que caminho eu vou estar seguindo. E não simplesmente vai ser uma receita onde eu vou me encontrar exatamente. E como a própria Santa disse, existem infinitas outras moradas, acima e abaixo, ao lado, à direita e à esquerda, que eu não vou falar aqui. Santa Teresa deu o testemunho de vida dela. Santa Teresa descreveu as moradas que ela passou, mas que as moradas que ela passou não necessariamente são as moradas que nós passamos. A gente está estudando, o que a gente está estudando aqui é a maneira geral com que Deus age nas almas que estão iniciando e as almas que já vão avançadas, já são outra coisa. Deus vai agir de uma forma com as que fazem meditação, dando sentimentos, emoções, digamos assim, e Deus vai tirando as emoções para lhe dar intuições, entendimento, sabedoria e força da vontade para aqueles que já estão de uma certa caminhada. E isso é que é fundamental a gente entender. Se a gente sair daqui entendendo isso, a gente vai entender um bocado de coisa. Certo? Dúvidas sobre esse ponto? Silêncio, daqui a pouco a gente vai, no final a gente vai abrir então para as perguntas, aí você anota a sua pergunta e faz. Sobre os sentidos e os sentimentos. Felipe, Deus pode se utilizar então dos nossos sentidos exteriores, visão, olfato, paladar, audição, para nos dar, para nos fazer experimentar dele? Pode. E ele faz. Felipe, quer dizer que se eu posso então escutar um barulho de passarinhos durante a minha oração e eu descobrir que não tem nenhum passarinho na minha volta e aquilo ser uma coisa forte de Deus? Pode. Extraordinariamente, Deus tomou o seu sentido da audição e Deus fez esperança e caridade. Tá. Deus usou fé, esperança e caridade e Deus vai utilizar da minha audição para me dar uma experiência concreta dele, e isso vai me servir para a minha vida inteira, especialmente nos momentos de secura, onde eu vou parar e dizer assim, quando eu vou parar e a minha fé vai ficar abalada e a minha vontade vai ficar ferida e eu vou dizer, Deus não existe, e aí a minha memória vai dizer, existe, teve aqueles passarinhos que você ouviu, e aquilo vai te segurar em Deus. Então Deus vai se utilizar também das suas experiências sensíveis, com a sua audição, com o seu olfato, com o seu paladar, sei lá. Pode. É comum que isso aconteça? Eu não tenho experiência suficiente para saber se é comum ou não. Mas pode acontecer? Pode. Deus se utiliza. Entendido? Então quando eu digo assim, mas então Deus não está tirando os sentidos para lá. Deus criou o nosso corpo todo. E Deus pode se utilizar do nosso corpo inteiro. Não é aquilo que eu estava falando, a rejeição da carne que fala São Paulo, vim aqui a rejeição da carne que fala São Paulo, ela não é uma rejeição do corpo. Né? Aqui está o corpo, a carne ela vai até aqui. Certo? A minha carne, ela vai para a minha vontade, ela está dentro da minha carne, nesse sentido São Paulino de dizer, entendeu? A carne no sentido físico, ela fica aqui, corpo. A minha carne no sentido paulino, no sentido espiritual, ela entra. Porque a minha vontade, ela vai ranger, como diz o Moisés, né? Que aí me fala da carne que range. Então, a minha vontade ela vai ranger diante da vontade de Deus. Então, vamos tomar cuidado. A gente tem que ir cada vez mais rejeitando a carne, mas sem esquecer que o nosso corpo ele faz parte das ações de Deus. Então Deus pode sim, independente de onde a gente esteja aqui, ter experiências concretas e sensíveis, certo? Outra coisa são as moções do Espírito Santo. Eu já tinha falado na outra vez, falei muito rápido, eu acho que é bom repetir e aprofundar um pouco mais a questão das moções. Vou dar de novo para o pessoal estar me seguindo na câmera. As moções, elas acontecem de dentro para fora. As moções do Espírito Santo na oração pessoal, quando a gente está rezando pela pessoa, quando a gente está rezando na oração comunitária, elas vêm de Deus para a nossa inteligência. E normalmente elas vão cair aqui, na nossa intuição. É assim porque é assim.
E a gente vai precisar fazer um esforço mental para traduzir racionalmente aquilo que a gente teve numa emoção, aquela intuição daquilo. Uma intuição, o que é uma intuição? Uma intuição é um entendimento que a gente tem que não passou pelo raciocínio consciente. Olha, Felipe, que coisa complicada. Não é isso. Como eu dei o exemplo da outra vez. Se eu soltar a caneta vai cair. Ninguém nunca me explicou que a caneta caía. Depois, muitos anos depois, eu entendi que tinha a lei da gravidade. Mas mesmo se eu pensar sem não querer, a caneta vai cair. Ou um exemplo mais concreto, assim, de intuição. Eu sou professor de inglês, né? Então, as pessoas falam assim, Felipe, como é que diz tal coisa em inglês? Eu digo tal coisa. Vale, não é assim, não? Não, é desse jeito. Por quê? Porque é. Não tem uma, assim, é uma coisa que é tão lógica, é tão óbvio que é daquele jeito, Por que é desse jeito? Aí você vai parar, você vai lembrar da regra gramatical, aí você, sim, isso aqui é por isso. O que é diferente do inglês para o português. Mas entendem o que eu quero dizer? É uma coisa que é assim, porque é assim. Então a mesma coisa é a noção. Deus vai utilizar também a nossa memória. Uma vez eu estava partilhando com uma pessoa, a gente estava lá na Suíça, eu morava na França nessa época, a gente foi fazer escola na Suíça, e a gente descendo, a reciclagem lá é um lugar lindíssimo, que é no alto da montanha, 1800 metros de altitude, a coisa mais linda do mundo. E detalhe, a capela, assim, é o Santíssimo aqui, e tudo divino, você olhando na montanha e volta. É perigoso você não olhar para Jesus, porque, né? Aí assim, a gente estava, e eu compartilhando com uma pessoa, uma irmã da comunidade de vida, e ela disse, meu Deus, que coisa linda, né? Eu disse, sabe o que acontece? Eu disse, o quê? Depois Deus vai pegar isso aqui, ninguém vai ficar tendo emoção com isso mesmo. E é interessante porque ele reflete a realidade. Normalmente, Deus pega essas coisas que ficaram marcadas na nossa memória e se utiliza disso para nos dar entendimentos de coisas que são dele, graças a coisas que a gente vê que são fortes na nossa memória. Me lembrei de uma vez, no meu ano de noviciado, tinha um irmão que era de São Paulo. Coitado, imagina o Paulo, eu sou de Quixadá, esse irmão era de Pacajus. O Paulo, todas as moções dele, as moções eram uma estrada, prega, sinal, porque, coitado, de São Paulo, passou a vida inteira vendo esse prego, ele vai para Pacajus, no meio do mato, o que sobe, que aflora na memória é prega, luz, farol, sinal de trânsito, engarrafamento, é isso que vem que é o normal. E Deus se utiliza essas coisas que estão afloradas na memória para nos dar entendimentos daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Isso é mais do que normal. Às vezes a gente corre o perigo de dizer assim, não, eu estou me lembrando só porque isso está muito na minha cabeça, e a gente acaba descartando aquilo que Deus quer falar, porque não, isso é só uma coisa que eu estou preocupado. Não, Deus pode se utilizar e se utiliza dessas coisas. Certo? Acho que eu falei demais das emoções, mas eu acho que precisava ficar claro. Vamos voltar. Vamos lá. Emoções, sentimentos e as moradas. Pronto, já falei disso aqui do dia, vamos para o que interessa. Não que isso não interessasse, vamos para o assunto da nossa tarde. Contemplação. Eu já disse aqui há algum tempo atrás, não sei se foi da vez passada ou de outra, o que é a contemplação. Qual foi a definição que eu dei de contemplação? Alguém lê aí? Vocês têm 30 segundos para achar. Alguém se lembra? Um olhar simples sobre a verdade, sobre o amor. Um olhar simples sobre a verdade, sob a influência do amor. Que coisa linda! É bonito mesmo. Agora na hora da gente ver que vai ser. Mas esse olhar simplificado, tá chique agora, é na água para Coca-Cola. Bom, vou repetir, eu estava só dizendo assim. Esse olhar simplificado, ele é muito mais, ele implica muito mais coisas do que a gente imagina. Então, o que é a contemplação? Deixa eu olhar aqui que eu... Não, repita aí que eu já perdi onde está anotado aqui. Um olhar simples sobre a verdade, sobre a influência do amor. É um olhar simples sobre a verdade, sobre a influência do amor.
Isso é contemplação. Contemplação é êxtase. Gente, eu pensei que depois de tudo isso que eu já falei, eu vi um grande coro assim. Não! Contemplação é êxtase? Não, era isso que eu queria ouvir. E me deixou de certa forma nervoso, porque como não foi tão seguro da primeira vez, eu acho que eu vou ter que falar um pouquinho mais. Contemplação é ficar muito emocionado? Agora eu senti. Agora eu gostei de ver. Contemplação é ver a Deus? É. Mas contemplação é ver a Deus e ficar toda arrupiada? Pronto, entendeu? Graças a Deus. Já posso ir. Você pode até ficar arrupiado, mas não é o essencial ficar arrupiado. Certo? Com glória. Eu já estou tranquilo. Já estou mais feliz agora. Eu sou um homem mais feliz. Mas vamos falar sobre contemplação. O que é esse olhar simplificado, esse olhar simples na verdade, sobre a verdade, esse olhar a verdade sobre a influência do amor? Existe uma contemplação natural. Existe uma contemplação que não tem nada de sobrenatural, que não tem nada de extraordinário. O que é contemplação natural, digamos assim? Eu já dei esse exemplo aqui, mas eu acho que é importante repetir e a gente repete. Eu estou lá no Morro Branco, em cima das falésias. Quem é que nunca foi no Morro Branco no Brasil? Todo mundo já foi, ótimo. Você está lá no Morro Branco, ou você está lá no Iguape, ou você está numa praia dessa bem linda que a gente tem no nosso Ceará. Se esse DVD for passar para o pessoal misterioso, pobrezinho. Mas enfim, a gente está lá no Ceará, em cima das falésias do Morro Branco, em cima da duna do Iguape, em cima de sei lá onde, olhando para o mar. Quando a gente joga um primeiro olhar, quando a gente olha pela primeira vez, várias coisas nos chamam a atenção. A nuvem nos chama a atenção, a jangadinha que está lá atrás nos chama a atenção, o quebrar das ondas que está aqui mais perto chama a atenção, o passarinho que possa estar voando chama a atenção. Várias coisas elas vão chamando a atenção, embora tudo aquilo seja muito bonito. Mas chega um momento, quando a gente contempla aquilo lá, que não tem mais a jangada, a nuvem, o mar, a linha no horizonte. Tudo passa a ser, a imagem passa a ser um todo. O nosso olhar ele passa a estar simplificado sobre aquela beleza como um todo. E essa simplificação, digamos assim, do nosso olhar, do todo que a gente está olhando, imprime alguma coisa no nosso ser. A beleza exterior, ela transforma, ela marca, de certa forma, a nossa alma, assim, o nosso espírito. Isso não deixa de ser contemplação. Porque a beleza ela vai me marcar. E quantos poetas, quantos autores, quantos filósofos mesmo já não falaram, escreveram, basearam obras baseadas simplesmente numa visão de alguma coisa que tiveram. Então assim, isso também é contemplação, mas é uma contemplação, digamos assim, natural. Existe uma contemplação que é uma contemplação, digamos, intelectual. O que é a contemplação intelectual? É quando por exemplo, um filósofo, um físico, ou um pensador, digamos assim, não precisa ser um pensador, mas entendeu? Eu estou querendo partir para esse sistema, que fica a inteligência pura, né? Se é que isso existe, enfim. Ele está pensando, meu Deus, por exemplo, imagina o Paulo do Newton. Os corpos se atraem, por que as coisas caem, a maçã cai na minha cabeça, nem tem maçã na cabeça, mas enfim, a maçã cai na minha cabeça, e o que é essa maçã? Como é que acontece essa coisa em uma força que age à distância e de repente a gravidade? Peraí, explica tudo, olha aqui. Atrai a força que de repente. Olha. E aí, diante daquela solução, daquele problema que consegue explicar, ele para e diz: tudo agora está mais simples. Não é mais simplesmente as coisas acontecendo pelo acaso. Existe uma lei que une todas essas coisas como causa e consequência. De repente, ele está extasiado diante de uma descoberta que um pensamento que ele teve. Acho que a gente já teve isso de uma maneira um pouco diferente com as intuições que Deus nos dá. De repente as coisas parecem tão mais simples, né? Essa também é contemplação. Só que essa contemplação é uma contemplação também intelectual. É uma contemplação que acontece dentro só da nossa cabeça.
Isso faz com que a gente, principalmente o pessoal que estuda o vestibular e tudo mais, é muito legal isso quando isso acontece. Você está pelejando para entender o negócio, pelejando, e de repente você entende a paz. Cai no coração, você entendeu e as coisas parecem que o mundo todo fica mais simples por um segundo, porque você entendeu aquilo ali que eu tinha que aprender para decorar. E por fim, existe essa contemplação, digamos assim, teológica. E como é que funciona essa contemplação, digamos assim, teológica? Ela vai acontecer, como eu disse, fruto também da minha meditação. Eu vou pegar Jesus no Monte das Oliveiras, vou juntar a ideia de Jesus, só que ela é um pouco mais elaborada, digamos assim. Não vai ser simplesmente olhar para Jesus, mas eu vou ver o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, que naquele momento no Monte das Oliveiras ele está com todo o peso do pecado sobre ele. E finalmente eu vou olhando para Jesus e eu vendo Jesus, eu olho as gotas de sangue, eu olho o olhar de angústia, o clima da noite, eu me coloco com o meu ser e com o meu espírito diante de Jesus, e eu com o meu entendimento também eu vou dizer, Jesus, tu és o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu consigo, pela minha imaginação, contemplar o pecado que pesa sobre Jesus, mas finalmente, chega uma hora que não tem mais Jesus, não se diz que não tem mais o rosto de Jesus, não tem mais as gotas de sangue, não tem mais a imagem que eu fiz do pecado do mundo, mas simplesmente o amor de Deus, amém? Simplesmente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, esse entendimento, esse olhar sobre a verdade de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele passa a ser muito simples dentro de mim. E o meu coração se inflama diante desse Deus amor, que é só um Cordeiro que não abriu a boca, que tira o pecado do mundo, tira o meu pecado. E esse olhar, que não é uma coisa complexa, que não são muitas coisas, sou eu e o Cordeiro. Só que eu e o Cordeiro, isso implica tantas outras coisas, mas que isso eu nem consciente eu estou. Sou eu contemplando aquele que tira o pecado do mundo. Essa é uma contemplação teológica, essa é a contemplação a qual nós somos chamados a viver. Ah, Felipe, mas isso é muito alto. Será? Quando eu estava descrevendo aquela coisa da palavra, não ardia o coração de vocês quando eu falava, não? Não tinha uma coisa dentro de vocês quando eu descrevi o Cordeiro de Deus? Todos nós, enquanto somos chamados a viver essa contemplação. Não existe dentro da comunidade católica chamada, isso é muito alto para mim. Todos nós, está os estatutos, todos nós, enquanto somos chamados a viver essa contemplação. Isso não é uma coisa extraordinária. Em 30 segundos eu expliquei para vocês o que era. Nós temos a graça e nós temos o Espírito Santo, nós temos o poder do carisma. E essa contemplação ela pode acontecer com Jesus no Monte das Oliveiras, mas ela pode acontecer com Jesus na barca, como eu expliquei, ou com o próprio Senhor, com os estatutos. Adorar o Senhor no Santíssimo Sacramento é mergulhar no coração de Jesus. Gente, isso dá para mergulhar no coração de Jesus. Eu me lembrei da Amy escrevendo A Fenda da Rocha. Mergulhar de cabeça, tem que ser de cabeça. E o nosso olhar ele tira, ele sai das coisas complicadas, nosso olhar ele sai dos detalhes das picuinhas da lei e cai simplesmente mergulhar no coração de Jesus. E aí eu vou buscar a minha hora de adoração semanal, não porque está lá escrito nos estatutos, mas porque eu sei, no profundo do meu coração, porque eu contemplei que adorar o Senhor é mergulhar no coração de Jesus. E aí, os nossos compromissos de oração, de tudo mais que muitas vezes a gente tem como peso, eles passam, graças à contemplação, a serem uma alavanca, né, como eu tinha falado da outra vez. Ele vai sair de ser uma meta a alcançar para ser uma pista de decolagem, para a gente voar muito mais alto. Então, isso é a contemplação. De novo, eu não preciso me arrodear todinho quando eu tenho isso. Eu não preciso. Só que ainda tem mais uma coisa. Deus nos chama a dar um passo além. Felipe, tem mais coisa do que isso? Tem.
E é aqui onde entra o mistério todinho. Deus nos chama a uma contemplação mística. Vixe, lá vem o Felipe com as palavras complicadas, pelo amor de Deus. Me arrepei todo, estou morrendo de medo desse negócio de contemplação mística. Isso não é para mim, não. Se a contemplação já não era, a mística então não é. A contemplação mística, vou mexer de novo, vamos mais. A contemplação mística, ela está aqui, ó. A contemplação mística, ela está aqui, ó. Ela vai passar direto na nossa intuição. Eu já falei sobre ela, só que eu não disse esse nome, que era muito complicado, agora já não é mais. A contemplação mística, ela acontece aqui, ó, na nossa intuição. Ela vai até além daquilo que a gente consegue meditar. Ela vai até além daquilo que a gente consegue raciocinar, ou mesmo entender. Quando a gente viu, a gente já entendeu. E, aliás, mesmo entendendo, a gente não entende. Não sei se vocês... eu não sei como é que isso. Mas assim, mesmo entendendo, a gente não entende como é que a gente entende, né? Nem a gente sabe dizer como é. É por isso que eu chamo de mística, porque ela vai direta, que a comunicação aqui de Deus com a nossa alma, ela é direta, ela não passa para o nosso entendimento, ela não passa para o nosso raciocínio. Então, esse povo aqui pode morrer de chorar, de gritar, de espernear, não vai chegar lá. É um grande mistério. Dizia a música que só falou, um grande mistério não dá para entender. Entendem o que é essa contemplação mística, digamos assim? É quando Deus ele não precisa mais nem passar nem mais pelo meu raciocínio, não passa pelos meus sentidos, nem exteriores nem interiores, não passa pela minha razão, nem pela minha intuição. Vai direto na alma, é Deus direto na alma. Isso aí é mais profundo. E a gente vai. Essa parte aqui, ela é de uma dificuldade enorme. Porque quando Deus começa a nos dar a contemplação, Ele não, como eu disse, não tem porta. Então, quando a gente passa para a contemplação, a gente passa por momentos onde a nossa razão ela não vai entender o que está acontecendo. E ela vai se espernear, ela vai querer entender o que está acontecendo, ela não vai conseguir. Então, a gente vai rezar e a vontade que vai ter que sair correndo. O que eu estou fazendo aqui? Porque não tem mais nem o meu sentido funciona. Se eu ia rezar para sentir alguma coisa, eu estou muito mal nessa hora. E se eu ia rezar para entender alguma coisa, eu também estou muito mal nessa hora, porque agora a minha razão não está mais entendendo. Por isso que eu estou batendo o martelo, desde que eu comecei essa formação, que a gente reza para amar a Deus, e não para sentir nada, nem para entender nada. Nós rezamos para amar a Deus. Porque aqui a nossa razão ela não vai mais funcionar, e a gente não vai entender nem o que Deus está fazendo na nossa vida. E aí nessa hora me dá uma agonia muito profunda, quando muitas vezes a gente tem assim, anote o fruto da sua oração. Deus, eu não acho que eu rezei, que não vai ter que anotar fruto de oração, rapaz. Eu estou achando que eu perdi uma hora da minha vida aqui e não vai ter que anotar algum fruto. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já xinguei muitos estudos bíblicos na vida. Anote. Você está mandando anotar, eu vou anotar aqui. Você não tem como anotar, meu Deus. Mas aí, a gente sai com alguma coisa, tem alguma coisa diferente dentro de nós que aconteceu, que a gente não sabe o que foi, mas aconteceu. Tanto é que no dia seguinte a gente está querendo rezar de novo. Mesmo sabendo que a gente não vai sentir nada, que a gente não vai ter emoção nenhuma, mas a gente quer rezar de novo. E muitas vezes a gente vai com um sentimento errado, dizendo assim, não, dessa vez vai. Como se dessa vez fosse sentir alguma coisa que não é nem esse o objetivo. Aqui é muito, nessa hora, é muita oração do banho de sol. Essa imagem já é bem antiga na comunidade. É uma oração como quem vai tomar banho de sol. Deus é o sol que vai me queimar. Eu não preciso fazer nada para que Deus me queime. Eu não preciso estar. Não tem nada que eu possa fazer a mais para que o sol me queime. Ficar. Só para ali. Então aqui é um grande desafio que precisa orientar os formandos, porque o que acontece? Os formandos, se eles não nos procuram, eles deviam nos procurar para dizer o que eu faço na minha oração. Nada. Eu vou ficar doido. Fica não. Mas aprenda
a se submeter diante da mão poderosa de Deus. E aqui é dificílimo, porque a gente está acostumado durante muitos anos, porque a partir da meditação a gente passa durante muitos anos. Durante muitos anos a gente fez muito na nossa oração, a gente agiu muito, a gente foi o principal sujeito da nossa oração. Então é muito difícil para a gente chegar na oração e não fazer nada. É muito difícil. E a gente está cansado, a gente dorme, a gente não consegue ficar acordado, e a gente quer ficar acordado, mas a gente não consegue. E quando a gente vai fazer alguma coisa com a oração, a gente quer ler, não consegue ler. Porque o nosso entendimento fica, tem outra palavra muito séria, fica baldeado, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes você não consegue ler 2 linhas. Você pega um livro e você não consegue ler 2 linhas porque você não consegue. Porque a cabeça ela fica assim, desorientada. Isso faz parte da tomada de iniciativa de Deus na nossa vida. Nós não conseguimos mais raciocinar. E é aqui que entra o início da proclamação do São João da Cruz. E é aqui que entra a noite escura. O que é a noite escura? A noite escura é a contemplação. A noite dos sentidos, a primeira noite escura, é a contemplação. Eu procurei muito, mas eu não achei essa citação. Isso aí quem está dizendo é São João da Cruz. Se não me engano, é no livro Noite Escura mesmo, mas eu não estou falando se é Noite Escura ou se é Monte Carmelo. A subida ao Monte Carmelo. Mas ele fala muito claramente. Ele vai falar da noite escura, noite escura, noite escura, e ele termina o parágrafo, se não me engano, até o capítulo, ele termina. E a noite escura é a contemplação. Por quê? Porque Deus vai tirar os sentidos, Ele vai tirar os gostos, Ele vai tirar o sabor da oração. E se fosse só da oração, estava muito bom. O problema é que Deus tira o sabor não só da oração, mas Ele tira o sabor das outras coisas também. Então a gente não tem gosto nem na oração, nem nada mais. O problema da noite escura é porque se fosse só o gosto da oração, a gente ia lá, sofria 2 horas, depois saía e tinha alguma coisinha, mas não. Deus, quando Ele vai nos colocar para atrair o nosso coração, fincar o nosso coração nele, Ele tira o gosto da oração e tira o gosto das outras coisas. Né? São 2 características negativas da noite escura. Para você identificar que uma pessoa está na noite escura, tem três características. Eu vou falar de 2 agora, daqui a pouco eu falo da terceira. Porque as 2 primeiras são negativas. Você não sente mais gosto na oração, não consegue mais meditar, não consegue mais raciocinar. Essa é a primeira característica. Mas tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a pessoa que não sente gosto na oração, pode não sentir gosto na oração porque está com preguiça, porque não quer meditar, porque não consegue meditar, porque não se esforça,